Bom dia, pessoal, tudo bem? Às vezes a gente acha que o nosso maior problema é o que nos causa dor, é o que nos faz sofrer. Mas será que é? Vamos ler aqui em Lucas 5, dos versículos 17 ao 26. Certo dia, quando ele, no caso Jesus, ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens, trazendo um paralítico numa maca, e tentaram fazer ele entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguiram fazer isso por causa da multidão. Subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente a Jesus. Vendo que eles tinham, Jesus disse, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Isso foi uma coisa inusitada que Jesus fez, né? A gente imagina que, é difícil imaginar que todo o esforço que eles fizeram foi para que o paralítico fosse curado. E eu imagino que o paralítico deve ter olhado para Jesus e falado assim: obrigado aí, porque perdoa meus pecados, mas eu sou um paralítico, o que está me causando sofrimento é a dor de ser um paralítico. Eu quero andar. Só que Jesus é de uma sabedoria incrível, né? E a gente pode pedir a Deus, a gente pode ficar perdendo nosso tempo pedindo a Jesus as coisas que a gente quer, ou a gente pode deixar nas mãos de Deus e de Jesus que nos entregue o que a gente precisa. Jesus sabia muito mais, sabia tudo, e sabia o que de verdade aquele homem precisava, que é o que de verdade nós precisamos. Não é a dor, não é o nosso problema que nos separa. O que nos causa sofrimento não é a nossa incapacidade de andar, a nossa incapacidade de falar, a nossa incapacidade de resolver nossas questões. O que nos causa sofrimento é a nossa separação de Deus. O que causa a nossa separação de Deus é justamente os nossos pecados. Isso que nos afasta, isso que nos deixa longe, isso é o que causa sofrimento. Eu posso pedir a Deus o que eu quero, mas eu posso deixar que Ele me entregue o que eu precise. Mas Jesus dá um outro ensinamento aqui, com a mesma atitude. Jesus, sabendo que eles estavam pensando, assim, os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecado a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande-se, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra toda a autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus, cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Aqui Jesus estava ensinando aos fariseus que estavam contestando quem ele era, com a mesma lição: eu sou capaz de entregar o que vocês podem ver, e eu sou capaz de entregar o que vocês não podem ver. A gente está acostumado com os sinais, a gente precisa ver a coisa acontecer. Jesus, no final das contas, entregou o que o paralítico queria, não por entender que tinha feito pouco por ele. Jesus tinha dado a salvação, perdoou os pecados, segue e vai. Mas para mostrar para todos ali que ele tinha autoridade para perdoar os pecados, através de um sinal que todos poderiam entender. E assim os fariseus entenderam, e todos ali entenderam que coisas extraordinárias foram feitas ali. Claro que a história depois vai evoluir, no final das contas não ficou tão claro para aquele povo ali, tanto é que crucificaram Jesus, quem ele era, e que o reino dele não era esse, era o reino que a gente não podia ver, mas que a gente tem que pleitear
e trabalhar e lutar para alcançar. Então são dois ensinamentos. Um ao paralítico, Jesus dizendo: eu posso dar o que você quer, mas eu vou te dar o que você precisa, que é melhor do que o que você quer, que é o que no fundo está te causando a dor e o sofrimento que você entende que você está vivendo. E o que separa você de mim é o pecado, então vou perdoá-lo. E aos fariseus, ele deu um outro ensinamento: eu sou o Todo-Poderoso, eu posso sim perdoar pecados, porque toda a autoridade me foi dada na terra por Deus. Então, é isso. Tenha um bom final de semana, tenha uma boa semana. Peça a Deus, não o que você quer, mas peça a Deus o que é melhor para você. Quando você estiver fazendo suas orações, fala assim: Senhor, me ajuda a querer o que é melhor para a minha vida. Me ajude a desejar o que tu desejas que eu deseje. Amém?